Oi, gente, olha só, como é que estão vocês? Vamos lá, pegando teu livrinho aí de português e vamos lá. Boa tarde, para quem está aí assistindo de tarde, boa noite, bom dia. Então, pega teu livro de português, abre lá na página 49. A última aula da gente não foi, foi a página 48 que a gente deu algumas sugestões de leitura. Na página 49, assunto novo, falando sobre teatros, histórias e mamulenhos, certo? Arte popular brasileira. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa cultura bem legal, tá? Falando sobre o teatro e as histórias e mamulenhos. Nesse capítulo, o foco é o teatro. Nesse capítulo 2, né? A gente já estudou o capítulo 1. O foco é o teatro, que é rico em histórias, personagens, cenários, música, iluminação, atores e autores. É um universo repleto de fantasias, ideias e emoções, inspiradas ou não na realidade. O teatro ele pode ser ensinado de diversas maneiras, em variados espaços e lugares, com diferentes formatos e recursos. Pode também apresentar a diversidade da cultura da nossa gente ou de outros países. O teatro encanta, observe essa imagem. Então, o teatro é uma coisa assim maravilhosa. Quem já foi pro teatro, ótimo, gente. Quem não foi, tá perdendo. Vamos ver aí se a gente consegue um passeio pro teatro, que é muito legal, tá? Eu tava até lembrando que na minha outra turma da manhã de Olinda, eu também falei sobre o teatro essa semana também. Bem legal. E eu escolhi uma peça também teatral que eu vou passar para vocês aí também na nossa plataforma, tá certo? Aí vocês vão responder. O que, que a gente tá vendo aí? A gente tá vendo todo um cenário, o Bumba Meu Boi, né? Então, uma peça teatral. Essa imagem é de um espetáculo infantil. A, a farra do Boi Bumbá. Responda. De acordo com o que já conhece, que elementos da imagem demonstra que se trata uma peça de teatro? Como é que a gente sabe que é uma peça de teatro? Aí você vai responder. A gente pode dizer que através do palco, né, que a gente tá vendo que não é um cinema, através do quê? Da fumaça, né? Tem uma fumacinha lá atrás. Já tô ajudando vocês a responderem, né? Tem também o quê? O figurino das pessoas, que é diferente. Tem a iluminação, né? Tem a coreografia, né? Parece que eles estão, né, dançando, estão falando todo mundo junto. Então tem muitas coisas. Que personagem aparece com mais destaque na imagem? Em que parte da imagem ela aparece? Então, nem vou falar, porque vocês estão vendo aí bem grande quem é, né? Você já assistiu uma peça de teatro? Se já assistiu, conte como foi e onde foi e qual foi a peça encenada. Aí se foi, vocês vão escrever aí e vão dizer pra gente. Tá bom? Já fui, é muito bom, tá? Navegar na leitura. Bora lá navegar na leitura agora. O que você vai ler agora é um texto teatral, também chamado de o texto dramático, cuja principal característica é ter sido criado para ser ensinado. Leia o quadro que aparece logo abaixo do título do texto. Ele contém algumas informações sobre a dramatização, tá? É uma peça, é uma dramatização, a dramatização. Quem são os personagens da história? Aí a gente vai ler, né, para saber quem são os personagens da história, você vai responder depois. No título do texto não é citada nenhum personagem. No título do texto não é citada nenhum personagem humana. Você já imaginou por quê? Aí você vai responder. O cenário refere-se ao lugar em que a história acontece. Imagine o lugar indicado. Que elementos você usaria para representá-lo? Essa é a resposta pessoal. Então, aí agora a gente vai ler esse texto, que é uma poesia, né, que através de uma dramatização, é uma poesia não, uma encenação, né, teatral. Agora você e os seus colegas farão a leitura do texto. E seria bem legal se a gente tivesse na aula presencial, mas como não tá, a gente vai lendo aí. Faz de conta que eu tô lendo, eu sou a Pomba 1, você é a Pomba 2, tá bom? Depois tem outra pessoa que é o Vento. Então vamos lá ler. O Vento e o Sol. Personagens: Sol, Vento, Menino,
pombo 1, pombo 2. Tem todo um cenário que é um ponto de ônibus ou uma praça, tá? Vocês estão vendo aí justamente o menino no ponto de ônibus aqui ou na praça. Aí ele diz assim, aí todo o cenário diz que, vamos ler na página 50, é um menino com uma blusa amarrada na cintura, mochila nas costas, está no ponto do ônibus, vendo se aproxima dele, vento se aproxima dele e começa a soprar forte na sua direção, afastando o sol. Observa a cena. Do lado oposto, 2 pombos conversam. Olha só. E a gente vê os 2 pombinhos aí mesmo, né? Em cima da árvore. Pombo 1 diz, mas o que está acontecendo ali? Pombo 2, o vento e o sol fizeram uma aposta para ver quem é o mais forte. Aí Pombo 1 diz, como é que se aposta? Aí o 2, ganha quem conseguir arrancar a roupa do menino. Olha só que aposta. O menino começa a sentir frio e veste a blusa, tem amarrada na cintura. Inconformado, o vento começa a soprar ainda mais forte. Aí o pombo 1 diz, xiii, pombo 2, agora complicou. O menino, sentindo mais frio, retira da mochila um casaco bem grosso e veste por cima da blusa. O vento tenta soprar mais forte ainda. Aí o pombo 1 diz, xiii, complicou mais ainda. Exausto, o vento desiste. Vento para o sol. Desisto. Vai lá, sua vez. Aí o vento desistiu, né? Sol se aproxima do menino e permanece imóvel por alguns instantes. O menino começa a sentir um pouco de calor e se abana. Sol dá mais um passo em sua direção. O calor aumenta. E o menino desabotou o casaco. Sol dá mais um passo. O menino tira o casaco. Se houvesse iluminação adequada no local da encenação, a luz poderia ficar progressivamente mais forte. A cada vez que o sol se aproximava do menino, por um pouco mais. Xiii, como um disse. O 2 complicou. Aí um disse, complicou o quê? Aí o 2 falou, complicou pro vento, né? Ué. Sol segue se aproximando do menino, passo a passo. O calor vai aumentando e logo o menino está só de cueca, segurando as roupas numa das mãos, enquanto tenta se abanar com a outra. Aí o vento disse, ok, você venceu. É mesmo mais forte do que eu. Sol afasta-se do menino e este fica aliviado. Pombo 1. Para a plateia. É mais fácil conseguir o que se quer usando só a inteligência, como 2, e sem precisar de violência. Aí cai o pano, fim. Acabou a peça. Seria bem legal se a gente tivesse vendo essa peça, né? Aí o sol podia ser uma pessoa falando, né? A pomba, a gente pode até fazer isso na sala, né? Quem sabe? O sol, um vai ser o sol, outro a pomba 1, a pomba 2. Vocês entenderam, né, gente? É todo um cenário, que tinha o sol, tinha o vento. Eles fizeram uma aposta e os pombos falando ao mesmo tempo, né? Aí, só que quem ganhou foi o sol, porque foi chegando mais junto. E isso numa peça é maravilhoso. Então, ler para compreender. Aí a gente... Sim, aí por isso que no comecinho da história aqui, ele tá perguntando quem são os personagens da história, a gente já viu, né? Tá, e você vai colocar. No título do texto não é citado nenhum personagem humano, né? Só o vento e o sol, né? O título. Por quê? Né? Eu creio que são os personagens principais, né? A gente tem que ler para saber, né? E o cenário refere-se ao lugar que a história acontece. Então, os elementos que você usaria para representar é justamente esse. Então, vamos lá. Na página 52 diz: leia o texto. Sabemos que foi feita uma aposta. Quem fez essa aposta? Aí você vai responder. Letra B. Qual foi a aposta? Lê de novo o texto se não entendeu, né? Foi bem fácil, dá para responder, né, gente?
Que personagem falou sobre a aposta? Circule a imagem que representa a personagem ganhadora da aposta. Em um texto teatral, para que servem os nomes que aparecem em destaque antes das falas? Então, para que servem esses nomes que falam em destaque, antes da fala? Aí tem pombo 1, pombo 2. Para que esses nomes? Você vai me dizer. No 3 diz a personagem que se fala no texto. Quem são? Olha só, eu acho. Tem mais de um personagem que não fala. Tem, professora? Tem. Que não fala. A gente fala neles, mas eles não falam. No quarto, todas as personagens participam do mesmo diálogo. Explique. Você vai responder. Quem são os personagens principais do texto? Justifique sua resposta. Tudo isso é interpretação de texto, tá, gente? É uma peça, é uma dramatização, mas é uma interpretação de texto. Quem são os personagens principais do texto? Justifique sua resposta. Aí tem o sexto. Retome a resposta que você deu para a segunda questão, que antecede ao texto da página 50. Porque não é citada nenhum personagem humana no capítulo, no título. A hipótese que você levantou com esta, como estava correta. Então você vai dizer, né? Lá na página 50 não perguntou por quê? Por causa do título. O título já tinha um nomezinho, né? No sétimo, você vai reler o começo do texto. Vamos ler aí junto, a página 53. Menino com uma blusa amarrada na cintura e mochila nas costas está na ponta de ônibus. Vento se aproxima dele e começa a soprar forte em sua direção. Afastado, o sol observa a cena. Do lado oposto, dois pombos conversam. Esse trecho do texto apresenta a fala das personagens, indica como as personagens vão falar ou indica o cenário e a posição das personagens e o que eles fazem. Responde aí para mim. Lê de novo esse pedacinho aqui, tá? Lê com calma. Aí você vai ler, tá bem fácil, gente. E aí você me diz que, tá falando sobre os personagens. Não, tá falando sobre... Indica se os personagens vão falar. Eu acho que ninguém tá falando nada nessa hora. Ou indica o cenário, a posição das pessoas, ele tá onde, fulano ficou olhando, aí, né? Fala aí pra mim. Em um texto teatral, as informações sobre o que acontece na cena, como os personagens devem agir, o que estão sentindo, quais os elementos que compõem o cenário, são chamados de rúbricas. No texto lido, as rúbricas, entre outras informações, descrevem o que acontece com o menino e como ele reage e as ações do vento e do sol. Então, o que é rúbrica, gente, são as informações que acontecem na cena, tá certo? O que acontece na cena, como os personagens, né? Eita, entrou o sol, entrou o vento, aí a pomba falou, aí o menino fez isso, o menino fez aquilo. Essas são as rúbricas, tá? Então, aí você vai responder o oitavo. Sublinhe no texto o trecho da rúbrica que dá uma sugestão de como representar o aumento da intensidade do sol, conforme ele se aproxima. Então, eu já grifei aqui no texto. Então, vocês vão procurar o textozinho aqui e vão rubricar, ou vocês vão sublinhar, passar um tracinho embaixo nessa rúbrica, que é a rúbrica, que é justamente a parte onde representa o aumento da intensidade do sol em cima do menino. Ele começou a tirar a roupa. A parte que está falando sobre isso, aí você vai passar um tracinho embaixo. No nono, no final do texto, há as seguintes falas. Olha só, no finalzinho do texto. Pombo 1. Para a plateia, é mais fácil conseguir o que se quer usando a inteligência. Pombo 2. E sem precisar de violência. Nesse nono, o 9, né? A letra A, nesse trecho, a rúbrica indica que, a rúbrica, né, o personagem, que são os pombos, que o pombo 1 se dirige a outros personagens para falar, que o pombo 1 se dirige ao pombo 2 para falar, ou o pombo 1 se dirige ao público que assiste a peça teatral. Marca um X no quadradinho certo aí, tá, gente?
E tem até uma moral da história aí, né? Vamos ler logo a letra C para a gente terminar. Você concorda com a fala final dos pombos? Justifique sua resposta. Era justamente sobre isso que eu ia falar. Então, o sol ganhou sem precisar de violência, sem precisar queimar o menino, sem precisar fazer nada. Então, a gente consegue as coisas sem precisar, porque a gente é inteligente, nós somos inteligentes, temos argumentos, temos fala, não, né? Não é bebezinho que precisa morder, né, para se expressar, não precisa bater. Então, é bem interessante essa peça teatral, tá? Então, gente, eu vou ficar por aqui somente, professora Só. Eu quero que você volte, que você leia com calma e que você responda a página 50. A gente começou na página 50 e 51, foi só leitura. Teve o comecinho para responder. A página 52 e 53 eu quero que vocês respondam, tá certo? E na próxima aula eu não quero misturar ainda a interpretação de texto sobre esse temazinho aí, que é essa pecinha de teatro, que é o vento e o sol. Mas eu não quero misturar, por quê? Porque a gente já vai falar sobre tempos verbais. A gente vai falar sobre presente, passado e futuro, tá bom? Aí eu não quero misturar o assunto, mas vai ser tudo em cima dessa interpretação de texto. E depois aí ainda vai ter ortografia, palavras com L, com U, que tem o mesmo som. Mas vamos devagarzinho aí, que bem devagar a gente vai chegando lá, tá bom? Boa aula de português para vocês e até a próxima aula, certo? Fiquem com Deus.